aqui. E hoje eu venho apresentar para vocês também uma indicação abençoada da Mara. Mara, beijo para você. Muito obrigada pela indicação, é uma preciosa também, né? O Senhor tem feito grandes coisas sobre a vida dela e hoje ela vem aqui bater um bate-papo conosco. Sabemos que nós estamos nesse período dos testemunhos que edificam nossas vidas e eu quero apresentar para vocês a missionária Eliene Duarte. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite, paz do Senhor Jesus a todos. Que essa paz reine sobre nós. Obrigada por essa oportunidade. Imagina. Sou muito grata. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. É isso aí. A gente tem feito isso. Eu não sei se você assistiu os programas ou tem assistido. Deve ter visto já, né? A Mara falou, né? Então a gente tem feito isso. Trazer o testemunho para essa programação tem sido edificante, não só para a gente, né, que está aqui, porque eu creio que nós somos tratados também, mas assim, as pessoas que estão lá em casa, nessa hora trabalhando, ou enfim, no carro, né, no caminho de casa, enfim, elas querem mesmo aprender mais conosco, entender como que funciona, né, o sobrenatural de Deus, porque tem muito, e assim, sentir mesmo, né, porque a gente fala de propriedade daquilo que a gente vive. Sim. E é muito importante, então, você vir com o seu testemunho, e eu gostaria que você ficasse à vontade, viu, missionária? Fica à vontade para você passar para nós. Amém. Com muita alegria que hoje eu estou aqui, quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, está lá nos bastidores, irmão Aziel, a cantora Eliane Pantoja, a cantora Rocali Rix, ficaram lá nos bastidores. Isso. Que Deus abençoe. Isso. Que Deus abençoe toda a programação, a Cris por essa oportunidade. Imagina, obrigada. E hoje eu vim aqui contar um pouco do meu testemunho, dizer para você que Deus ainda faz. Ele continua fazendo, Deus é aquele que muda a história, que muda o cativeiro, Cris. E que eu mais fico imensamente assim grata é que a cada dia que passa o Senhor ele nos dá mais força para continuar, né? E quando nós pensamos que vamos parar, o Senhor vem e nos fortalece. Amém. Mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades. Quem nunca quis parar? Verdade. Quem nunca pensou em desistir? Verdade. Né? E o meu testemunho ele começou há 12 anos atrás. E eu vou dar uma pincelada nele aqui para que você possa, bastante tempo para isso. Possa entender. Eu nasci num berço evangélico, mas nem sempre foi assim. Né? Nasci num berço evangélico, conheci o mundo. E há 12 anos atrás eu estava em casa e eu senti um choque da cabeça para os pés. Esse choque ele me trouxe uma sequela muito grande. Fui para os médicos não tinham um diagnóstico concreto. Só que de lá para cá veio muitas coisas aconteceram e eu perdi a consciência. Nossa. Brinquei por várias vezes de boneca. Não, de fato, eu não conhecia as pessoas. Só que um dia o Senhor, ele já tinha retornado à casa do Senhor, ele se apresenta para mim de uma forma diferente, sabe, diferente. E eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, me ajuda de alguma forma, porque eu não estou mais aguentando. E olha que isso era 12 anos atrás, o processo estava apenas começando. Nossa. Né? E nesse período eu tive uma filha, perdi a minha filha com 21 dias de nascido. Meu Deus. Logo depois que eu perdi a minha filha, eu perdi uma casa num incêndio. Eu perdi tudo. Eu fiquei com a roupa do corpo. Hoje eu consigo contar, assim, sem chorar, sem se emocionar tanto. Não que isso tenha... Não que eu tenha esquecido, mas que eu tenha amadurecido. Né? Deus tratou isso comigo, né? E eu perdi tudo. Logo depois, eu perdi completamente a minha saúde. E quando a minha filha... Depois eu tive uma outra filha, o Senhor me deu. Ela tem 8 anos hoje, a minha filha. É uma bênção. Qual o nome dela? Já fala. Melry Vitória. Beijo, filha. Mary. Mamãe te ama. Beijão. E daí pra cá começou os processos na minha vida. Eu fui diagnosticada de início com bipolaridade. O médico me diagnosticou. E veio vários diagnósticos. Um dia era um, outro dia era outro. E eles não conseguiam chegar a um diagnóstico concreto. Sempre neurológico. Sempre neurológico, sempre neurologista, psiquiatria, psicológico. Depois do choque. Depois desse choque. Nunca mais eu voltei a ser a mesma pessoa. Só que tem algo surpreendente no meio de tudo isso. Eu criei uma raiz, uma força que eu não sabia que eu tinha.
eu descobri uma força, Cris, que eu não sabia que eu tinha. Eu não sabia que eu tinha tanta aquela força. Eu escuto muitas pessoas falarem assim, missionária, como é que você dá conta? Da onde você tira tanta força? Eu olho assim, olha, é Deus, porque só Deus, eu não sei. Eu olho para trás e começo a me perguntar como eu cheguei até aqui com vida. Porque para medicina hoje não era para me viver, era para me vegetar. Né? Então, assim, depois da perca da minha filha, da perca da minha casa, perdi tudo, a minha saúde ficou muito debilitada. Então, diversas vezes eu ministrei com o soro do lado e a enfermeira do outro. Nossa. Porque o médico, ele entendeu que eu tinha uma chamada. Dentro do regional, em Xinguara, em Redenção, Pará, que eu sou de Xinguara, do estado do Pará, eles ficavam, como que pode? Essa menina não consegue dormir. E eu dizia, eu sou evangélica, eu preciso de Deus, eu preciso levar a voz dentro. Então eu perdi a consciência por 2 vezes. Eu usava fralda descartável. Então que eu olhava aquele cenário e dizia, isso há 12 anos acabou, atrás. Isso há 12 anos atrás, o primeiro processo. Acabou, que eu olhava, acabou. Só que Deus, ele foi misericordioso, foi me levantando, eu fui me erguendo, mas com todo esse processo, sempre alguém por perto, tendo que cuidar, e com aquele diagnóstico, um dia era um, outro dia era outro, não entendido por muitas pessoas, sofri muito preconceito, diversos preconceitos, só que isso me fez erguer a minha cabeça, olhar e dizer, poxa, muito parecido com a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Sofri muita pancada, muito preconceito, as pessoas, não, mas como pode uma missionária passar por tudo isso? Ei, deixa eu te falar algo. As pessoas pensam, Cris, que porque a gente é evangélico, porque nós levamos o evangelho, porque nós temos pela misericórdia um cargo, Sim. ou porque nós levamos o evangelho, nós não sofremos, nós não passamos por dificuldade. Realmente. Né? A diferença é que nós vencemos. Sim. E nós temos força para continuar. Deus, né? Nós não estamos ilesos de não passar por nada. Dorcas, gente, a gente vai olhar para Dorcas. O que aquela mulher fez? A não ser obras, não ser boas obras, né? Então, com o passar do tempo, esse diagnóstico ele foi se aprofundando, né? Sim. Ele foi se aprofundando e os médicos não tinham resposta. Eles chegaram na minha mãe uma vez e disseram, olha, tira ela daqui porque ela não vai sobreviver. Dentro do hospital? Dentro do hospital. Eu passei 9 meses da minha filha grávida, da minha filha que hoje tem 8 anos, 9 meses dentro do hospital. Gerou assim? Dentro do hospital, eu passei minha gravidez em peso internada. O médico, até tanto que eles fizeram dentro do hospital, eles fizeram um quarto para me orar pelas pessoas. Olha isso. Uma missão no hospital. Você acredita nisso? Porque eles entenderam que eu tinha uma chamada de alguma forma, eu precisava levar o evangelho. E eu sempre dizia muito isso, alguém precisa lá fora, mas eu tô aqui dentro. Hoje nós temos a tecnologia que se avançou, né? E aí foi indo, saí de lá, minha filha, eu usava 14 medicamentos. Nossa. 14 gerando, nossa, meu Deus. Gerando. Porque a gente tem essas coisas de não tomar muitos remédios quando tá na gestação. A medicina não podia ter filho, né? Não tomar remédios também. Não, gerando. Filho, né? Sendo gerado. Eles não davam. Eu entrei na sala de cirurgia pra ter a minha filha, eles não deram esperança. Era eu ou era ela. Meu Deus. E quando eu saí, eles começaram a se espantar. Como? Eu disse, foi Deus. Sim. Né, o médico que fez o meu parto do Irapuã, que eu tenho um carinho muito grande por ele dizia, Eliane, você é um mistério. Eu sou conhecida na minha cidade como uma menina dos milagres, mas não é porque eu faço milagre, é porque de verdade eu vivo de milagre, eu sou um milagre. Eu costumo dizer, Cris, assim, a gente é criticado, a gente é bombardeado de alguma forma, mas eu olho para minha vida e digo, poxa, eu venci. E se eu tivesse baixado a guarda? É verdade. Se eu tivesse parado? Não aqui, porque você tinha se entregado, né? Você não se entregou. Não me entreguei. E o que me fez levantar a cada dia, lógico que tem dia que você vai ficar um pouco mais frágil. Sim, tem os dias maus. Tem os dias maus. Você além vai ficar... da situação que já tá passando. Sim, claro. você vai, né?
E aí, passando todo esse período, a minha gravidez, a minha filha veio, eu não podia cuidar da minha filha. Meu Deus. A minha mãe sempre comigo, meu pai, eu não podia cuidar da minha filha. Eu não pude amamentar a minha filha. Isso foi tirado de mim, esse direito. Então, assim, isso me pesou muito, isso me doeu muito. Já consciente, isso me doía. Meu Deus. Pode. Porque eu olhava para trás e dizia, Senhor, mas tu já levou uma. E agora eu já perdi tudo. Eu tenho a minha filha, eu não posso amamentar, eu não posso cuidar. A medicina não me dá o direito de eu cuidar da minha filha. Você tem noção do que é isso? A medicina dizer você não pode ter a guarda porque você está debilitada de alguma forma. Eu fui diagnosticada disso. Eu não pude ter a guarda da minha filha. Ainda que minha filha era bem cuidada com a minha mãe o tempo inteiro, mas era a guarda, era a minha filha, era a minha vida. Na lei você tinha. Na lei, eu precisava fora, né? fazer alguma coisa. Então isso me fez levantar. Espera aí, eu preciso levantar. O diagnóstico do médico é Sim. mas eu tenho um Deus que ele vai fazer uma volta. Mas quem olhava o cenário não dava esperança. Entendo. Não dava esperança alguma. E o tempo foi se passando, e foi sempre esse período em que a qual eu enfrentei muitos desafios pela frente. Eles não tinham mais aonde pegar veia em mim, eles pegavam aqui na minha jugular, não tinha mais onde pegar nada. E durante todo esse percurso, era hospital, era volta para casa, era volta para o hospital. Então todo esse percurso durante 12 anos da minha vida, a maioria do meu tempo da minha vida foi hospital. Ano passado eu enfrentei 5 UTI. A minha última UTI foi agora em fevereiro. Missionária, você quer continuar? Não é isso que eu quero. Eu creio num Deus que cura. Só que ele me fortalece a cada dia mais. E quando passou esse período, agora chegando a pandemia, eu comecei a perder peso, estabilizei um pouco, eu vim para São Paulo. Aqui em São Paulo eu conheci o meu esposo. A gente casou e Deus fez uma reviravolta na minha vida. Só que aí estava tudo bem, a minha saúde um pouco, estava controlada. Veio a pandemia e veio um outro quadro. Um quadro bem crítico. Eu comecei a perder peso. Muito peso. Você tá me vendo cheia aqui, mas é o vestido, tá? Eu perdi muito peso. Então, assim, era um peso atrás do outro. Sem resposta. Meu Deus. Eu comecei a perder quilos e quilos. Eu postava uma foto na rede social, o pessoal dizia assim, missionária, o que tá acontecendo? Eu disse, não sei. Muitas vezes a gente acha que é da tireoide, essas coisas hormonais, né? Não tinha, eu disse. E as crises, elas vinham, né? Eu disse, não sei. Mas eu comecei a perder peso. E nisso, ministrando, a gente nas lives. Fazendo o que tem que fazer. Não tinha como, não parei. Sim. Se todo esse período que eu passei da minha vida, eu não parei. Nossa. Se disser assim pra mim, o dia que eu mais fiquei triste com Deus foi quando eu não pude orar pelas pessoas. Que eu vou contar agora. Aquele dia eu achei que Deus ia me levar. Eu disse, hoje ele vai me levar. Porque às vezes a gente expressa de uma forma, mas a gente quer falar, a gente quer jogar pra fora. E às vezes nem tudo. A pior guerra, Cris, é aquela que você não pode dividir com ninguém. Sim, essa é a pior. Essa é a pior guerra. Essa é você e Deus, né? Só você e Deus. A pior guerra é aquela que você não pode contar. Que você tem que engolir um choro, que você tem que erguer a cabeça e dizer, essa eu não posso contar, essa é eu e ele. Essa é a pior guerra, mas de fato, essa é uma guerra que vai te trazer estrutura que ninguém espera. É verdade. Essa é uma guerra que é só você e Deus e mais ninguém. Você não vai poder compartilhar ela com ninguém. Mas essa é que vai te dar estrutura. Eu aprendi na minha caminhada que opinião de quem não vai fazer eu crescer, pra mim não vai valer. Vem por aí, o senhor ensina, né? Opinião de quem vai dizer, você tem que parar porque você tá enferma, porque você nunca foi curada.
não vai me acrescentar. Eu sinto muito dizer, mas não vai me acrescentar. É verdade. Porque eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei quem me trouxe até aqui. E eu ouvi de pessoas preocupadas, lógico que a gente vai ouvir de pessoas preocupadas, nossa, tem que gostam, porque a gente sabe, não é verdade, tem que dar desacelerar aqui um pouquinho, segurar um pouquinho, e isso é fato, até porque você sabe o limite pela também, saúde, né? Conhecemos o limite. Sim. Mas há uma diferença Sim. entre cuidado e para, porque há diferença. É tão ruim quando a pessoa olha pra gente e manda parar e a gente olha pra ela e não tá fazendo nada. É porque, de Né? fato, a gente entende que tem uma pessoa que vai chegar em você e vai dizer assim, olha, Cris, você precisa se recuperar, ok, aquilo ali. E outro vai dizer, ó, você tem que parar, porque, peraí, você já lutou até agora e nada aconteceu. Se a obra de Deus não tivesse um tempo. Como se houvesse Jesus. Como se houvesse um questionamento no meio do trabalhar de Deus. Sim. Então, quando eu ouço isso, eu ouço que essa pessoa está colocando um ponto de interrogação na promessa que Deus me fez. Porque tem gente que é chamada, tem gente que não é, né? A gente também tem que entender Eu isso. disse, peraí, eu passei por tudo isso, cheguei até aqui, Sim. e alguém quer parar a minha história? Não vai parar. Sim. Então, por mais quem nunca quis chutar, quem nunca? Tem hora que a gente pensa mesmo. Tem hora né? que a gente Jogar pensa, toalha, não dá jogar mais, toalha, não dá mais. Mas isso faz parte de nós, seres humanos, né? Somos seres humanos. Sim. E as pessoas não entendem isso. Então, quando eu passei ano atrasado, começou novamente todo o processo, a pandemia veio e eu passei por tudo aquilo. Só que quando eu comecei a perder muito peso, eu fiquei preocupada. Aí veio a minha mãe, veio do estado do Pará, me pergunta como foi que a minha mãe veio. Não sei. Sério? Mas ela Eu vou veio. perguntar como que ela veio, não sei. Não sei. Mas ela veio, Deus Ai, providenciou. Meu Deus. Me pergunta como foi que ficou meu celeiro, porque meu esposo tinha que ficar correndo comigo pro hospital. Sim. Não sei, mas sei que ele providenciou. Não, o Senhor faz. Deus, ele criou uma estratégia tão grande que eu olho para trás e falo, Senhor, eu vivi. Hoje eu olho meu testemunho no YouTube, hoje eu olho as minhas fotos e digo, eu passei por isso. Nossa, hein? É verdade, porque fica um registro, né? De Porque tudo. fica, tem as fotos, onde, Sim. né, tudo lá Sim, no meu do processo. canal, tem de todo o processo, tá lá. Eu olho e disse, gente, mas eu passei por E isso. tá passando, porque você também. E hoje cedo mesmo eu tive no hospital, mas a gente tive que é de rotina, De né? rotina. De rotina. Então, só que tem um porém. As pessoas, eles acostumam, eu não acostumei com isso. Ah, tá. Você Você ainda tá entende? atrás Sim, eu não parei, entender entende? tudo isso. Assim, eles acostumaram, tem gente que acostumou com o problema. Eu não acostumei com o problema, eu quero a solução do problema. É isso aí. Você não tem que se acomodar com o Nossa, mas problema. você vê, assim, há muitos anos e você tá atrás disso, né? Olha, tem gente que acostuma com o problema. Não, eu não vou me acostumar com o problema. Eu vou me equilibrar e saber como tratar. Sim. Mas acostumar, não. Eu vou lutar Sim. pra mim Sim. sarar, pra mim. Eu vou atrás da minha cura. Entendi. E como fazer isso? Continuar lutando, Sim. continuar guerreando. Esperando em Deus, né? Esperando em Deus. Não é porque eu tô aqui hoje que eu perdi a esperança que um dia eu vou ser curada. Não, não. Certíssimo. Não. Alguém acostumou, ela foi hospitalizada, ela tá no hospital. Vai sair. Porque as pessoas já pensam já o pior, né? Vai sair. Ou não, já tá lá, já tem 12 anos. Não Meu tem. Deus. Peraí, eu não perdi a esperança. Tá certo. Certíssimo. Escuta isso é forte. Não perca a esperança. Pode falar pro povo aí que tá Não ouvindo. perca, não acostume. Tem Com gente seus problemas, né? Tá certo. que acostuma com problema e acha que não, tá bom. Não tá bom. Você precisa ir atrás da solução. Verdade. E como ir atrás? Melhorar. Tentar melhorar cada dia, porque cada dia que passa, Cris, Sim. a gente aprende. Sim. Olha, eu aprendi uma lição na minha vida tem mais ou menos uns 10 dias. Eu tive uma lição. Eu tive um choque de realidade. Parei e falei, é verdade, Deus. Peraí. Freiei. E Deus colocou ali no meu coração. Falei, é verdade. Porque tem gente que acostuma no problema e morre ali. Verdade. Eu não vou acostumar, Se porque conforma, se né? conforma. No acomodismo, Sim. não quer mais ir. Se faz de vítima. Se faz de vítima. Não, eu vou pra cima. Entendi. E o meu médico falou pra mim assim, Eliane, sabe por que você não morreu? Eu disse, porque tem a mão de Deus. Eu disse, sim, porque você não se entregou. Você dentro da UTI, você não se entregou. Meu Deus. E essa parte ela é muito, ela mexe bastante comigo.
Na minha primeira UTI, o pessoal sempre comigo, o pessoal que tá embaixo tá sempre comigo, me acompanhando, meus pastores sempre Sim. comigo. É muito, muito forte, assim, sabe? Esse período que eu passei. Quando a minha mãe chegou do Pará, Cris, ela não me reconheceu. Aquele dia, eu parei. Quando ela desceu do carro, que ela olhou para mim, eu tive H. pylori, também fui diagnosticada, fiz a cirurgia da vesícula, tive que retirar. E isso tudo na UTI. Os médicos... Você foi para a UTI por esse motivo que você tem Não. lutado até hoje, e dali virou outras Isso, complicações porque- e foi resolvendo. E foi resolvendo, vai aparecendo, vai sendo resolvendo. Jesus. Porque a imunidade é lá embaixo, então vai Sim. aparecendo, você vai resolvendo. Sim. Sempre com muita cautela, sempre tudo com muita Meu cautela. Deus. Vai aparecendo, vai resolvendo. Essa semana minha pressão chegou a 19. Gente, é um milagre vivo. É um milagre. Aí alguém olha pra mim Meu e Deus. diz assim, e aí? Eu digo, e aí que eu vou lutar? Porque o grande falou pra mim que eu tenho uma promessa. Ele falou pra mim Amém. que antes dele voltar pra mim, ele vai me tirar dessa luta e eu creio Eu nisso. creio também. É o Enquanto tempo de isso, Deus. eu vou ministrar, vou levando a palavra do Senhor e vou acreditando. Eu não acostumo com essa A cada situação. processo você volta forte, Cada processo... aprendendo pessoal fala sempre isso. mais. Mas isso é mais. quando a pessoa entende que que é o problema, mas na verdade para o Senhor é um teste para nós, é uma forma de ser aprovada nisso, né? E você demonstra isso, que você sai do processo aprovada, porque você ainda tá firme e forte querendo continuar a obra, porque a gente não tem muitas desculpas às vezes para não fazer as coisas, Sim. né? Uma dor de cabeça já é motivo de você nem trabalhar mais. Imagina você ir fazer a obra de Deus, que é mais difícil ainda, né? Eu digo porque tudo é um processo, né? A gente fazer a obra, sempre há aqueles que vão impedir. Espiritualmente a gente sabe que já existe alguns impedimentos, opressões, né? Em nós, naquele dia, porque sabe que vai ser bênção, então aquela opressão vem para te tirar do caminho. Então você, quando vai falando, você vai demonstrando isso, que cada processo que você teve de UTIs, enfim, de toda a sua enfermidade, tudo que você vem buscando, você se fortalece. Você volta mais com sabedoria, com mais forma de lidar. Até pode ser o testemunho para outras pessoas que nem hoje, que estão nos ouvindo aí, que já se entregaram, né? Que já estão aí, já passaram por alguns processos e estão dizendo, chega, eu não aguento mais. E você está trazendo essa força hoje para elas, dizendo, olha, continua, falta pouco, continua, porque o Senhor ainda tem promessas para sua vida. É lindo demais. E assim, a gente, quando você volta forte, não é que você acostumou com a situação. Sim. É que você tá indo. É porque você superou essa e você tá indo pra outra, né? Porque o Senhor não para. Sempre vem uma. Sempre vai vir uma. Então, assim, a gente vai viver assim, não tem como. Só que se não for essa, vai ser outra. Então, é o que eu tô dizendo. É um processo que ele é. Nós teremos tribulações, não é isso? O Senhor fala. Sim, então, se a gente vai ter. Já tem que. Então, a gente não tem nem que. Ou seja, sossegar. Achar que não vai acontecer. Que não vai acontecer. E que nem você está dizendo, quando você menos espera, já está no médico, mesmo que rotina, sempre procurando saber como é que tá na sua área da saúde hoje, né? Pelo que eu entendi, vem desde do começo, a área da saúde que vem te Nunca mais atingindo. eu tive a vida que eu tinha. De 12 anos pra cá, eu nunca mais tive a vida que eu tinha. Isso é relativo, isso é bem conhecido, isso não é história de carochinha, isso é real. Eu sei que você gravou até o testemunho já, né? Testemunho. Não pude colocar tudo, porque hoje existe muita coisa, então assim... Mas o que eu pude, eu coloquei, o que eu pude, eu compartilhei. Mas quem vivenciou, quem viu a Eliene ali naquela UTI, ou naquele hospital, jogada em cima de uma cama lá em Xinguara, e lá em Redenção, olha pra mim hoje. As minhas enfermeiras que cuidavam de mim entram, se não estiverem aí, elas entram e elas começam a dizer, mas é você? Eu digo, sim, sou eu. Você sobreviveu. Digo, sobrevivi. Meu Deus. Nossa, Eliene, como você tá diferente. Pra ela que passou naquele processo, quem me conheceu agora, pra ela, aquele processo, esse não foi nada pra ela. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, assim, são coisas que eu sei que diversas pessoas vivem isso de uma forma diferente, mas vive. Então, quando tem alguém que fala pra mim assim, eu escuto muito isso também. Eu não daria conta de passar pelo que a senhora passa, tá? Se for pra você passar, você vai dar conta de passar. Verdade. Então, entende que Deus, ele nunca vai te dar algo que você não suporte. Verdade.
Ah, eu não daria conta de passar pelo... Eu já tinha entregado os pontos. Não tinha nada. O Senhor Se conhece, fosse né? pra você passar, Sim. Deus, você iria passar. Verdade. Né? Então, assim, quando eu fui, minha mãe chegou, que ela desceu do carro, ela olhou pra mim e eu ouvi. Ela disse, nossa, como você tá linda. Aí eu disse, tô, né, mãe? Ela disse, tá linda. Eu muito magra, muito magra mesmo. E aí ela parou, né? Um pouquinho, passou. Quando foi mais ou menos assim, 11 e pouco, e detalhe, eu não comia nada, viu? Foi 1 ano e meio, isso não é mentira, isso é Meu real. Deus. 1 ano e meio sem comer quase nada. Tudo que eu comia eu jogava pra fora. Não comia quase nada. Nada. Eu comia, eu jogava pra fora. E aí eu pedi pro meu esposo uma pera. Eu falei, me dá um pedaço de pera. Rapa pra mim. E eu ouvi quando a minha mãe falou com meu pai. Ela disse, Zé, que o nome do meu pai é Zé, eu acho que ele não vai sobreviver. Meu Deus. Sua mãe falar deve ter sido muito difícil até pra ela. Quando eu ouvi, eu disse, eu tô muito mal. Que eu ouvi meu esposo rapando a pera, que eu olhei ele rapando aquela pera e me dando. Porque quando você fala, você não tem noção daquilo. Mas quando eu vi aquela cena, eu disse, Jesus. Quando eu acordei, eu já estava no hospital. Mais uma vez, na UTI. Fiz a cirurgia da vesícula. Só que detalhe, antes disso, foi diagnosticado em mim H. pylori. Sim. E o tratamento da H. pylori é muito intenso. Sim, pra é quem forte. tinha perdido 22 quilos, É difícil. aqueles antibióticos O antibiótico é muito fortíssimo. forte. O médico me deu 3 meses para tratar. Com 15 dias, eu passei no médico e eu pedi para ele, eu falei, doutor, deixa eu fazer uma endoscopia. Ele disse, Eline, mas eu falei, deixa eu fazer. Ele disse, vai, libera, deixa ela fazer a endoscopia. A endoscopia do estômago. E aí eu fui fazer, com 15 dias. Era 3 meses o tratamento. Muito fraco. Quando eu saí caminhando com meu esposo. Ele pegado no meu braço caminhando. Eu disse, me dá o resultado aí. Pedi pro rapaz da recepção. Ele disse, você não tava... Eu digo, sim. Ele disse, mas como é que tu tá andando? Eu digo, não pergunta não. Me dá aí o negócio, deixa eu ver. Aí ele me deu, tava lá assim, negativo para H. pylori. Olha isso. Esse é o Deus que eu sigo. Aleluia. É lindo. Ele olhou e disse, o que é isso? Eu disse, Jesus. Aí eu mostrei pro meu esposo, eu falei pra ele, eu não te disse que Deus ia me curar da H. pylori? 15 dias. 15 dias eu sabia, além de eu sabia que eu não aguentaria o tratamento da H. pylori. até Eu o pedi, fim. Senhor, eu não tô aguentando. Meu Me Deus. ajuda. 15 dias. Meu Deus. Tava lá, negativo para H. pylori. Mas era pra você sair daí na cadeira de roda, porque quem faz endoscopia, você sabe que não sai. Fica mesmo, já fraca como você já estava. E aí eu disse, aí eu recuperei, tirei a vesícula, fiz a cirurgia, fui pra UTI novamente. Mas eu não tinha perdido a consciência nesse período. E tudo que eu pedia pra Deus era, Senhor, não deixa eu perder a consciência novamente. Porque lá atrás, quando eu perdi minha consciência, eu perdi muita coisa. Então não me deixa perder minha consciência. Entendi. Eu pedi muitas coisas. Eu lembrava muito da minha filha que estava em casa. Eu lembrava dos processos que eu tinha enfrentado lá atrás. Mas ali eu já tinha uma raiz. Você já estava entendendo que você estava no hospital? Ali eu já estava começando, ali eu já estava entendendo. Sim, que era até para ser usada lá dentro? Sim, talvez para falar ali eu da já palavra. estava na terceira UTI. Nossa. E eu disse, Senhor, não deixa desfalecer agora. Eu pedi muito isso para Deus. O meu esposo chegava para me visitar e ele olhava para mim e saía de lá chorando. Não eles sabia. não encontravam ver em mim. Nossa. Até hoje, se eu for no hospital, eles têm que pegar uma jugular. Não tem aonde eles encontrarem ver em mim. Então, assim, de verdade, não tem mesmo. Eles Meu não Deus. encontram ver em mim. Furou demais. Furou muito. Eu tenho marca. De verdade, eu tenho marcas. Meu Deus. De cicatrizes de verdade eu tenho. E, missionária, a senhora se sente mal por isso? Não, eu não me sinto mal por isso. Mas eu não acostumo, não vou me acomodar a isso. Eu quero a cura. Mas como que a cada dia o Senhor vai me curando? Amém. Teve uma pessoa que perguntou pra mim, mas você se sente curada? Eu falei, me sinto. Amém. Sabe quando é que eu me Sim, sinto curada? senão você não estava... Caminhando. Exatamente. Você já poderia ter parado. Eu falei, poderia. Eu tinha tudo pra ter parado. Eu tenho tudo que poderia encostar e dizer assim, parei aqui. Entendi. Só que eu tenho um Deus que me fez uma promessa. Amém. Deus é lindo demais.
Deus. Na minha 4ª UTI, eu estava bem mais fraca. Muito, 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 muito mesmo. Eu já não aguentava mais. E eu pedi pra Deus. Você chegou a sentir que estava já no seu limite. Você Tava. mesma pensando assim. Cheguei no meu limite. Nessa 4ª UTI eu tinha chegado no limite. Aí veio a 5ª, tive a alta, veio a 5ª UTI. As UTIs, só para eu entender, eram todas devido à sua falta de memória? Não, Ou algum sintoma que... neurologista. Todas Tá. eu não perdi a memória aí, a não ser que eu estivesse dormindo. Ah, tá, coisa. entendi. Eu Desculpa, você falou da lá consciência. atrás, Tá, a consciência não, lá atrás, lá anos atrás. Só que nesse dia eu perdi, eu fiquei com medo e eu achei que nesse dia eu ia. Porque eu comecei a lembrar, começou a vir a memória da minha casa. E quando a minha casa pegou fogo, eu escutei alguém me chamando. Ele, tua casa tá pegando fogo. Porque eu saio pra fora, eu só vi as chamas. Meu Deus. Eu perdi tudo. Eu dormi no chão. Em algum momento você perdeu a memória sobre isso? Por exemplo, alguém falava pra você, você lembra da casa? Pegou você e falava que não, eu lembrava todo o tempo. Quando, no período lá atrás, sim eu perdi. Nossa, Lá aí voltou. lá atrás, há 12 anos, há 11, 10 anos. Mas nessa fase aqui, não. Não. Nessa fase aqui, não. Nessa fase aqui, eu me Você lembro lembrou de tudo? De tudo. Nessa fase aqui, sim. Lá atrás, quando eu brincava de boneca, que eu esqueci, sim. Quando eu retornava, era muita crítica. Era muita acusação. Sim. Eu não parei por isso. Entendi. E eu quero dizer pra você que, às vezes, a gente quer encostar pelas críticas. Não encosta, não. Não anula o que Deus tem na tua vida por causa de A ou B. Sim. Porque o Senhor, é Ele que dá a força. Verdade. Ele que nos fortalece. Verdade. E na minha 5ª UTI, de verdade, eu achei que aí seria o meu momento. Esse de fevereiro desse ano? Esse de fevereiro. Não, na minha 5ª. A 6ª foi tá. na minha 5ª. Na minha 5ª UTI, meu médico chamou meu esposo. Eu já tinha perdido muito quilo. E eles não estavam encontrando porque as crises estavam muito altas. Eles não conseguiam conter. Eles não tinham uma explicação. E ele chamou meu esposo, não era horário de visita, e falou, olha, se ela não reagir até meia-noite, que o que eu podia tomar era uma água, um copo com água no copo descartável, e sabe aquele copo de gelatina, Sim. de café? Sim. Era o que eu podia. Eu acho que eu posso falar isso aqui. Era o que eu podia. E ele falou assim, hoje nós vamos fazer um teste com ela. Se ela não responder até meia-noite, a gente vai entubar. Nossa. Aquele dia, meu esposo saiu de lá chorando. Arrasado, né? Claro. Aí eu consegui fazer isso com a minha mão pra ele. Só que naquele dia eu perdi a estabilidade do corpo. Aquele dia eu perdi todo o movimento do corpo. Foi ali que eu achei que eu tinha acabado a minha história. E quando eu não consegui, porque eu tenho 2 linhas de transmissão que eu oro pelas pessoas. Então, quando eu não tô ativa, quando eu tô internada, que eu não tô ativa no dia a dia, eu tô aqui no meu telefone orando, fazendo missão. Entendi. Então, quando o meu telefone é retirado debaixo do meu travesseiro, que eu não consigo orar pelas pessoas, ali eu me senti inválida. Entendi. Ali eu disse, acabou. Porque a promessa que eu tenho sobre a terra é levar o teu evangelho. Eu falei, acabou, Senhor. Acabou pra mim. Quando meu esposo se retira, eu não podia me mover. De fato, ali eu pensei, morri. E só aquela guerra ali era minha e Deus. Eu não podia dividir aquilo com o meu companheiro de lateral, Sim. a moça do lado. Era eu, e eu não podia falar pro meu esposo, olha, eu tô achando que acabou. Não, eu dizia pra ele, vai dar certo. Deus levantou um exército aqui fora. Eu creio. Quantas e quantas vezes, Cris, eu ouvi alguém dizer, você é muito boba, que você perdoa muito. Hoje a boba colheu. Já ouvi também isso. Ah, você é muito boba, Eliane, porque você abraça muito, você... Mas eu colhi isso. Sim. Eu colhi quando Deus levantou um exército para orar pela minha vida. Eu creio. Eu não posso abrir a minha boca e dizer assim, eu fui abandonada. Eu não fui abandonada. Sempre assistida, né? Eu Pelas fui pessoas, acolhida. Deus levantou exército para orar por mim. E sabe o que foi isso? Foi perdoar quando doeu em mim. Foi abraçar quando eu não fui abraçada.
foi me entregar quando viraram as costas para mim. E tudo isso eu fui aí levando. Nossa. Foi passar por cima do preconceito, mesmo ouvindo. E eu dizendo, não é assim. E quando tudo isso passou, Deus falou comigo. O médico falou para meu esposo, meia-noite, se ela não responder, que era pegar o copo, tomar água sozinha, a gente Ituba. Quando foi meia-noite, 11h15, a enfermeira passa. A enfermeira passou e ela disse, Celine, eu vim fazer um teste com você. Ela veio com um copo de água e o copo de gelatina. Quando ela chega na minha frente, ela paralisou. É isso que eu ia, esse louvor, acho que eu posso. Ela paralisou na minha frente. E eu não conseguia me mover. Eu disse, Deus, e agora? Eu não posso orar pelo teu povo? E ela começou a falar comigo. E antes disso, eu olhei para o teto e disse, Senhor, o Senhor me fez uma promessa. De hoje eu estou aqui. Eu não posso me mover. Porque teve situações que meu esposo não soube. Que ele chegava lá e eu dizia, estou bem. Entendi. Aqui era a veia. Aqui era o soro que corria. Não era no meu braço, era aqui. Doía muito. Porque dói muito. Dói, tem isso. Nossa, nem fala. E perdia. Eu sei contar que perdia veia todos os dias, todas as horas. Então aquilo era de minuto, eles estavam me furando. Aquilo doía muito. Meu Deus. Era um sofrimento muito grande, gente. Aqui foi um sofrimento muito grande. Que eu podia ter parado ali. Então eu não quero mais. Eu tinha motivo para isso. E nem ser criticada. Mas eu preferi continuar. Amém. Porque o meu alvo é o céu. Amém. E aquele dia, ela parou na minha frente. E eu falei pro Senhor. Eu falei, Deus, fala comigo hoje. Eu não sei quem tu vai mandar, mas fala comigo hoje. Não me deixe morrer, eu me lembro como se fosse hoje, não me deixe morrer em terra estranha. Fala comigo hoje. E quando eu falei isso para Deus, ela veio à minha direção. Foi algo extraordinário. Quando ela chegou, ela parou. Ela começou a cantar assim para mim. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando ela parou e começou a louvar, eu fiquei assim parada. Ela disse, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. E ela começou a cantar esse louvor para mim, começou só a chegar perto de mim. E eu olhando para ela e era parada. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Meu Deus. Aí ela parada, ela disse, então recebe um abraço meu. Aí eu olhei pra ela e ela olhou pra mim, ela cantando e começando, eu creio em ti. Meu Deus. E aí eu comecei a cantar junto com ela, eu cuido de ti. E esse louvor eu queria muito ter levado ele junto com o meu testemunho, mas não é, né, muita coisa. Quando ela parou de louvar, ela paralisou. Ela ficou olhando para mim e disse, o que aconteceu? Eu disse, você louvou para mim. Meu Deus. E é um louvor que eu amo, eu curo de ti. Ela disse, ele cura de ti. Ela ficou meio que desentendida, ela disse, ele cura. E começou, bora lá, você precisa, tem veia aí. Aí ela olhou, eu só tava com a veia. Aí ela disse, vamos lá. Ela me deu um copo com água para me tomar. E eu tremendo. Para pegar aquele, eu precisava levantar aquele copo. Eu consegui o primeiro gole. Aí o copo de gelatina, ela disse, vai, tenta. E eu tremendo, consegui uma colherzinha. Meu Deus. Aí na segunda, ela mais uma vez. Aí ela chama um médico que tá no balcão, que é a divisão, que a minha cama era bem do lado. As né? UTIs são assim. Bem do ladinho, porque não podia, devido às crises. Ela disse, doutor, ela conseguiu, vem cá. Isso era 11h15, então nesse percurso já era mais ou menos 11h30. Sim. Ele veio, disse, tenta aí. Aí eu tentei. Eu consegui, tremendo, mas consegui segurar o Meu copo, Deus, já era um gente, sinal. Era.
Ele disse, liga pra família. É fala, tudo que eles queriam saber, né? Era, liga pra família, fala que não vai entubar. Entubar, glória a Deus. Ele disse, doutor, eu tô bem? Ele disse, não, calma. Mas você conseguiu. Calma, que você só não vai ser entubada, mas continua, requer cuidados. Ele disse, calma. Ele disse, liga pro esposo vir. Que meu esposo, ele veio. Aí quando ligaram pra ele vir, sem ser no horário de visita, né? Foi bem nesse mesmo período, foi barrado na mesma hora, porque teve que fazer um procedimento em mim. Sim. Tinha uma crise muito, muito alta. E quando ele veio, né, fazer a visita, ele foi barrado na portaria. Eu tive que. Foi um procedimento muito doloroso. Sim. Quando ele entrou, ele disse, e aí? Eu disse, e aí? Aí ele me deu a comida na minha boca, me deu a água na minha boca. Aí o doutor veio, a fisioterapeuta também veio, né? Disse, olha, tem que ir devagarinho com ela. Aí eu olhei pro céu e falei, Senhor, obrigada, porque eu não perdi a consciência. Amém. Amém. Sabe o que é você? Aí ele dizia assim, nossa, você tá no 4 medicamento. E eu não perdi a consciência. Dormia, acordava, não perdi a consciência. A medicina hoje, Cris, não é pra mim viver, era pra mim vegetar. Era pra mim dormir 24 horas por 48. Eu acordo 6 horas da manhã, eu tô de pé. Olha isso. Você pode ver que eu tô aqui, ó. Às vezes eu vou dormir às 4. Oh, meu Deus. Eu acordo 6 horas da manhã, eu tô de pé. Amém. Cuido da minha casa, Amém. cuido da minha filha, cuido da minha família. Ministro. Que bênção. E assim, pra medicina, eu sou uma interrogação. E eu falei pra eles, eu não sou uma interrogação, não é só pra você, não, pro inferno também. Assim como muitas pessoas são. Sim. Então, eu não acostumei com essa situação. Sim. Então, assim, de fato, hoje eu trago esse testemunho para edificação. Amém. De pessoas que querem parar, pessoas que acham que pela sua debilitação ele tem que parar. Você não tem que parar por isso. Amém, é verdade. Já na minha 6ª UTI, foi um pouco mais maneiro, mas precisei ir. E aqui tô eu. Pra glória de Deus. Pra glória de Deus, Que tô bênção. vivendo, tô bem. Eu muito feliz em te conhecer, Tô bem, saber que você é uma guerreira, você é maravilhoso, que não desiste, porque desistir é para os fracos mesmo, para aqueles que não entenderam o propósito de Deus na terra, né, na nossa vida. Fico muito feliz de você estar aqui hoje passando esse testemunho tão abençoador para outras vidas, que também fala comigo nessa noite também, porque quem já não pensou em parar, né? E isso aí é maravilhoso a gente saber que não só nós, como outras mulheres por aí também estão assim vivendo isso, né? Sim. Seja em qualquer, como você falou, em qualquer área. Porque pode ser na saúde, pode ser no relacionamento, no trabalho, sim. Porque tem as perseguições, né? Sim. E aí a gente vê o quanto é importante a gente ter força do Senhor, crer nele, esperar por ele, mas também fazer a nossa parte de não desistir. Sim. Isso é maravilhoso. Gente, olha, se for deixar a missionária contar tudo, gente, a gente amanhece aqui, a gente faz vigília. Bom, você está com a Bíblia aí, está preparada para abrir a palavra, né? Porque precisamos abrir a palavra todos os dias, todos os momentos. Mas chegou a hora de a gente fazer isso juntas, tá bom? Juntas e juntos, né, gente? Missionária, fique com a palavra então e vamos aguardar aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos trazer graça, resposta, direção. Deus seja contigo. Amém. Aquilo que eu falei, né? Que eu iria trazer uma palavra a qual o Senhor colocou no meu Amém. coração. E bem parecido com o que eu vivi. Então, abra comigo lá em Lucas capítulo 8, versículo 43. Eu creio que essa palavra ela vai falar grandemente ao meu coração, ao seu coração. Amém. É uma palavra bem conhecida, porém, todos os dias a palavra do Senhor, ela se renova. E diz assim: uma mulher que tinha um fluxo de sangue e havia 12 anos, gastaram com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum puderam se curar. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando, tremenda multidão, e negando todos, disse Pedro, que estavam com ele mesmo: a multidão te aperta, te oprime. Diz: quem me tocou? Ele pergunta mais uma vez: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então, vendo uma mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, prostou-se antes dele, declarou-lhe diante a todos o povo a causa porque lhe havia tocado, como longa sarará. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz.
Sabe o que eu acho interessante nessa palavra? É que ela não sai sem se apresentar. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, mas muito tocante. A mulher do fluxo de sangue, ela sofre 12 anos. E aquilo que eu falei, né, de início, ela não se acostumou com aquela situação. A Bíblia diz que essa mulher, ela perde tudo. Ela corre, ela vai atrás para tentar de alguma forma se curar, a tentar de alguma forma resolver aquela situação. Olhando para essa mulher, a gente vai pensar que ela vai lhe dar uma mulher frágil, uma mulher debilitada. Mas eu tenho algo de Deus para te falar. Olhando para essa mulher é muito forte. Essa mulher é uma mulher guerreira. Aparentemente ela é frágil, mas é uma mulher forte, uma mulher que vai atrás. E essa mulher, ela vai enfrentar uma multidão, porque ela não acostuma com o que ela está vivendo. Deixa eu te falar uma coisa. Cenário, momento não define ninguém. Momento não te define. Porque se momento definisse alguém, eu não estaria aqui. Se momento definisse alguém, essa mulher não teria alcançado a vitória dela. Se momento definisse alguém, José teria sido para sempre escravo, mas foi governador. Então, momento não define ninguém. A tua história não vai terminar dessa forma. Algo extraordinário vai acontecer. Você pode ter certeza que algo extraordinário vai acontecer. Momento não te define. Esse momento que você está enfrentando não te define. Talvez você está aí sofrendo, chorando, sem saber o que fazer. Só que o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém que essa mulher, mesmo debilitada, ela não se entrega. Ela vai atrás. E ela pensa, olha, tem alguém que pode fazer algo por mim. Essa mulher tinha tudo, e olha que essa mulher agora, ela é cortada de alguns ambientes. Talvez você está vivendo momentos que você não pode estar em algum lugar, talvez de alguma forma você foi tirado de alguma situação. E hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para ti, estou preparando o momento certo para ti, cenários melhores para ti. Porque esse cenário não vai te definir. E detalhe, a Bíblia diz que essa mulher, ela entra por baixo de uma multidão. Vai ter momentos que nós vamos ter que enfrentar a multidão mesmo com medo. Talvez aquele recurso seria o último recurso, e foi aquilo que eu disse, nem que eu tenha que usar o último recurso. E qual seria a força? Seria a vontade de viver? Não sei qual seria o último recurso. Mas o que eu tiver que usar para ir até o final, usarei, em nome de Jesus. Talvez essa mulher seria o último recurso que ela tinha. É meu último recurso, já tentei de tudo, agora parou. Meu último recurso, eu vou lá, se não der certo. Mas ela vai. Ela passa por baixo de uma multidão. Mas o que me chama a atenção não é o milagre. Porque milagre eu sei que ele faz, você sabe que ele faz. O que me chama a atenção é que uma mulher anônima. E eu lembro que mais cedo, Cris, quando eu cheguei, a gente estava falando de pessoas anônimas. Sim. Essa mulher não tem nome, essa mulher não tem endereço. Se tem, não foi colocado aqui. Lucas inteligente, mas não colocou. A Bíblia não dá nome, a Bíblia não dá endereço dela. Ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E você sabe que no meio dessa história, quando ela chega, tem alguém lá que tem nome, tem endereço, e é príncipe da sinagoga, Jairo. Oh, Espírito Santo. Só que Jesus deixa de atender Jairo primeiramente para atender alguém anônimo, para atender alguém que está esquecido, para atender alguém que foi cortado de lugares, para atender alguém que porventura não pode mais viver com a sua família ou ter seu casamento de volta. Deus parou agora para atender alguém que de alguma forma quer entregar. Deus me trouxe aqui para dizer para você, mesmo você no anonimato, no anônimo, eu vim te dizer que eu conheço a tua história. Essa mulher anônima, ele conhece a história dela. Jairo está na situação e ela chega por baixo da multidão. Jairo era um cara, príncipe da sinagoga, nome reconhecido, ela não. Ela é conhecida pela fragilidade dela.
Deus vai fazer você conhecido pela situação que Deus vai te dar. Não pela tua fragilidade, não. Pela vitória que Deus está entregando na tua casa. Se até hoje você ficou conhecido com tua fragilidade ou com teu problema, a partir de hoje você vai ficar conhecido por aquilo que Deus vai fazer na sua casa. Se alguém conhece você, olha, fulano é aquele que o marido tá assim, fulano é aquele que o esposo largou, fulano é aquele... Não. Você vai ser conhecido por alguém que alguém vai dizer, olha, fulano não estava assim, mas a casa dele foi restaurada. Fulano não estava assim, mas a família dele foi restaurada. Fulano era assim, mas foi restaurado. Fulano era doente, mas Deus restaurou a saúde dele. Deus vai fazer você viver algo extraordinário. E eu quero dar uma pincelada nessa palavra. Eu quero dizer para você que essa mulher, quando ela toca na orla de Jesus, a Bíblia diz que dele sai virtude. Então na hora ela é curada. Só que ele não para ali, ele quer a apresentação dela. Você não vai sair daqui hoje sem se apresentar para Deus. Meu Deus. Não vai. Você não vai sair daqui hoje ao Espírito Santo sem Deus fazer algo extraordinário na tua vida. Você não vai sair daqui hoje. Deus está perguntando, cadê você que me chamou pela madrugada? Cadê você que orou pela madrugada e pediu que eu respondesse você? Eu vim te encontrar. Cadê você que pela madrugada você disse, Senhor, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu quero entregar. O céu me trouxe aqui para dizer para alguém, você não vai parar. Meu Deus. Você vai continuar. Esse momento não é para sempre, ele vai passar. E você vai continuar. E a Bíblia diz que quando ela toca, na mesma hora, ela é sarada. Só que ele pergunta, alguém me tocou? A multidão é grande. E ele disse, Senhor, mas a multidão é muito grande. Se não, talvez alguém olhou para ti e disse, não tem como tu alcançar isso. Oh, para com isso. Para de estar em cenários que só te machucam. Para de entrar em cenários que só vai te deixar triste. Você entra em cenários para sair alegre e você sai triste. Deus vai mudar o teu cenário. Deus vai mudar a tua situação. E ele olha e diz assim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Quem foi? Eu começo a pensar, a imaginar Jesus perguntando, quem me tocou? Quem foi? Procurando ela. E ela tremendo e sem poder falar. Só que ela se apresenta. Tremendo, a Bíblia diz que ela se apresenta e diz, fui eu. Cadê você que pediu para Deus um milagre? Se manifesta aí na live. Cadê você que pediu para Deus algo na sua vida? Aleluia. Se manifesta. Glória a Deus. Aquilo que eu falei, eu não acostumei com a situação. Eu tô lutando para alcançar. Meu Deus. E o que é lutar, missionária? É não entregar os pontos. É no dia mal você levantar aí diante e tocar na orla dele, porque o milagre vai acontecer. E ela levanta e ela fala, fui eu. E a Bíblia diz que ele diz, mulher, vá em paz. E se ela não se apresenta? Se ela não se apresenta, porque a cura ela já tinha. E se ela não se apresenta? O céu me trouxe aqui para dizer para alguém nessa noite. Você tinha tudo para parar, mas você não vai parar. O diagnóstico mudou a tua situação. Mulher, você tá com um casamento frustrado e acha que alguém chegou e disse, não tem mais jeito. Mas eu vim aqui hoje como serva, como profeta de Deus para dizer para ti, tem jeito para tua casa sim. A tua família é de Deus, o teu casamento é de Deus, os teus filhos é de Deus, o teu ministério é de Deus. Você não vai parar, você vai continuar. Que nessa noite essa palavra possa falar com você, que esse testemunho que eu contei aqui, que eu dei uma resumida, você possa edificar a sua vida, que você possa entender que você não pode parar por causa da tua fragilidade, você precisa continuar. Não entregue os pontos por causa de uma fragilidade, mesmo que ela seja dolorosa, doída, demorosa. Talvez você já fez 10, 15, 20 anos de campanha e parece que nada resolveu, mas talvez é hoje que Deus quer mudar o teu cenário. Então fique com essa palavra. Momento não define
ninguém. Momento não vai te definir. Esse momento não é para sempre, ele vai passar. E Deus vai chegar na tua casa. A tua casa, você precisa entender que você é a estrutura da tua casa. Não entrega os pontos, mulher. Continue lutando pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família. Não pare, porque eu conheço um Deus que muda cativeiro. Eu conheço um Deus que no meio da tua debilitação ele te pega e te ergue. Quando ninguém mais, quando todo mundo olha pra você e diz assim, não tem mais jeito. Por que eu olhava pra aquela mulher? Não podia nem ficar perto dela. Não podia nem chegar perto, diz aquela mulher. Mas ele muda o cenário dela. Muda mesmo. Ei, o Deus que nós estamos pregando hoje é Deus que muda cenário. É Deus que restaura casamento. Deus está falando algo tremendo. É Deus que organiza vidas. É Deus que organiza sentimentos. É Deus que dá equilíbrio emocional para nós. É Deus que nos dá equilíbrio no dia mau. É esse Deus que nós estamos ministrando nessa noite. Amém, Senhor. É Deus da união. É o Deus que te abraça nessa noite e diz para você, não pare. Você precisa continuar. Mulher, vai em paz. Leve essa palavra ao seu coração, porque algo extraordinário vai acontecer na tua casa. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Esse momento não te define. Há uma história a ser escrita no meio desse cenário. Uma nova história está sendo escrita sobre a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique com essa palavra, com esse testemunho. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada, Cristo, por essa oportunidade. Obrigada a todos. Que Deus abençoe. E eu quero falar com propriedade para você. Eu tenho propriedade para falar para você. Que cenário não define ninguém. Amém. Eu tenho propriedade para dizer para você que as dores que nos causam no dia a dia, as cicatrizes que vai deixando no dia a dia, elas só nos fortalecem. Verdade. O que nós não podemos fazer. O desânimo vai vir. Isso é normal. O que não é normal é nós pararmos. Então continue. Você é mais que vencedor. Que Deus te abençoe. Obrigada, Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Vamos orar por elas. Se ela pode orar, a gente vai em concordância aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui, o pessoal que está aqui. Vamos orar. Isso. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, Sim, Deus maravilhoso, majestoso, verdade, príncipe Pai. da paz. Aleluia. Eu quero orar neste momento, Deus, por cada vida, meu Pai, neste momento que aqui se Sim, encontra. meu Senhor. Eu quero pedir ao Senhor agora, Espírito Santo, Aleluia. que todo mal agora seja repreendido. Sim, agora, em nome de Eu quero Jesus. pedir pro Senhor, Deus, alcança as vidas, meu Sim, Deus, meu neste Deus, em momento, nome na de Jesus, autoridade Pai. do sangue de Jesus. Deus vai tirando toda a fragilidade. Sim, meu Deus. Deus vai trazendo equilíbrio emocional para os Sim, teus Senhor. filhos nessa noite. Vai trazendo estrutura nessa noite. Sim, Jesus. Deus, que eles não venham parar no meio, meu Deus, da tribulação. Que no Sim, dia Jesus. mal o Senhor possa ser a fortaleza deles. Verdade, meu Pai. Espírito Santo, tem dia, meu Deus, que nós não conseguimos orar, a lágrima cai, É mas verdade, naquele Senhor. dia o Senhor pega nossas lágrimas Sim, e meu leva, Deus. meu Deus, pro teu trono. Deus, seja o refrigério da nossa alma nessa Te noite. pedimos, meu Deus, Pai, eu em nome de profetizo Jesus. sobre a vida de cada um nessa noite. Sim, Jesus. Pela vida dos teus filhos, meu Deus, que está aqui na liderança, na linha de frente. Aleluia. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida deles bênçãos. Que Deus, nenhuma em nome de retaliação venha Jesus, alcançar a casa deles, meu Deus, que nenhum mal venha alcançar. Sim, Que o Jesus. Senhor repreenda agora em nome de Jesus. Deus, abençoa a minha casa, a minha Sim, família, meu os teus Deus, em filhos estão nome lá de Jesus, embaixo. meu Pai. Abençoa, meu Deus, todos, todo Senhor. o pessoal que trabalha, Sim, todo o pessoal da Jesus. produção. Sim, meu Deus, em Abençoa nome os de teus Jesus, filhos que estão abençoa esse em lugar, casa, meu meu Deus. Em nome de Em nome Jesus, de assim como o Jesus, Senhor, meu Pai. o Senhor deu voz para aquela mulher naquele momento, meu Sim, Deus, que ela Jesus. estava curada, que ela vai em paz. Eu quero profetizar Sim, em nome Deus, de em Jesus. nome de Jesus. Ficamos em paz. Amém, Em Senhor nome de Jesus, pelo teu sangue, pelo teu nome, leva-nos em paz. Sim, Em meu nome Deus, em nome de de Jesus. Jesus. Obrigada, Amém. Senhor. Nossa, que bênção, né? Nossa, recebi minha resposta aqui também hoje. Quantas vezes a gente não pensa que nosso problema é maior do que o do outro e a gente quer desistir, né? E aí a gente ouve esse testemunho, essa palavra, né, que encoraja a gente a prosseguir, não desistir, é tudo que a gente precisa, né?
E o nosso Deus está sempre cuidando de tudo, né? A misericórdia dele é tremenda, o amor dele, o cuidado dele. Conhece o nosso coração, os nossos limites, conhece tudo. O dia de amanhã ele já sabe, né? Nós não sabemos, por isso a gente tem que confiar, crer e continuar se fortalecendo. Vai ter um dia mau sim, que você não consegue nem orar, só chorar, não consegue nem sair palavras da sua boca, isso acontece. Mas você tem a certeza que isso faz parte desse processo difícil, doloroso, mas com certeza o Senhor está preparando a nossa vitória. Amém? Sempre haverá vitória. Com não ou sim de Deus, sempre haverá vitória. Para você que está aqui conosco e gostaria de entregar a tua vida ao Senhor, gostaria no sentido, sentiu, né? Entendeu que não tem outro caminho, que você sozinha não vai conseguir. Então essa noite, ela é uma oportunidade de você dizer: eis-me aqui, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos e de hoje em diante o Senhor vai estar fazendo toda a direção da minha vida, todo o cuidado será somente através do Senhor. Então se você entende isso, que está lutando sozinha, que não aguenta mais, você que precisa mesmo do Senhor, que é poderoso, que sabe, conhece você no profundo, né? Então você entrega a sua vida essa noite nas mãos do Senhor e tenho certeza que muitas coisas serão diferentes daqui para frente. Você que se afastou de alguma forma, você se machucou e desistiu. Porque existe isso, gente. Nós temos essa limitância, né? Essa situação que nos deparamos no nosso dia a dia, nos frustramos e achamos que nunca vai dar certo, que você precisa desistir e mudar as direções. E você está aí, através, né, da programação, nos assistindo, e às vezes se perguntou no dia de hoje: Senhor, eu tenho que voltar, eu preciso voltar, porque sem o Senhor eu não estou conseguindo nada, eu não sou ninguém, eu não consigo, enfim, ficar só. Então você que está aí nessa noite, reconcilie com o Senhor, né? Essa é uma oportunidade também que você está tendo, porque sabemos que o Senhor está às portas e você não pode perder a oportunidade que o Senhor te dá nessa noite, nesse momento. Então você que sabe, já conhece a palavra, já sabe que Ele é o único caminho, volte para Ele nessa noite, nesse momento. E eu sei que em nome de Jesus vai dar tudo certo e o nome dele será glorificado. Amém? E é isso, gente. A gente tem um programa que é 1h30, mas parece que você passa tão rápido que você nem sente, né? Gostaríamos de estar mais vezes, mas continua aqui, né? Agradecendo mais uma vez a missionária. Gostaria que você desse as redes sociais, o endereço de onde você congrega, os seus pastores, para te mandar um abraço, um beijo para eles, que autorizou. Isso é muito importante também para nós. Amém. Quero agradecer aqui pela vida dos meus pastores, pastor Ivanei, pastor Amém. Simeão, Deus abençoe. Pela bênção, Deus abençoe. Muito obrigada. E você que não é inscrito, eu coloquei aqui na live, eu deixei meu Facebook lá, aliás, no meu Instagram, meu YouTube. Vai lá, se inscreva no meu canal, deixei meu link, Amém. Meu link lá. Isso. Se inscreva, minha história é Eliane Duarte, obrigada. E se inscreva no meu canal, você vai ter lá, você vai ter acesso a todo o testemunho por completo. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada por tudo, que Deus continue abençoando a sua casa. Quero agradecer a vida do meu esposo, a minha casa, a minha família, do pessoal que está lá embaixo. Deus abençoe a vida de cada um. Abençoar também a produção que está aqui, os meninos. Amém. Deus abençoe vocês, a Cris. Amém. E você que não é inscrito, corre lá, se inscreva no meu canal, dá o seu like lá, compartilhe. Isso aí, gente. Para que outras vidas possam ser alcançadas em nome de Jesus. O endereço da igreja missionária? A Rua Flor de Maio, Flor do Nilo 129. Lá em casa também é tudo flor. A gente até confunde um pouquinho. É isso, gente. Para você que está próximo, né, desse endereço, precisando congregar numa igreja próxima, então fica essa oportunidade de você fazer essa visita e conhecer. Amém? Isso é muito bom também. E é isso, gente. Acabamos já. Passou até... Nossa, já são 23, até pontual. Foi maravilhoso. Mais uma vez, obrigada. Deus abençoe a sua vida. Continue firme mesmo, porque com certeza tem que estar firme, porque é uma missão, é uma promessa. E ela vai ser cumprida em nome de Jesus sobre a sua vida também. Eu creio nisso. E você...